Oi galera! No vídeo de hoje eu trouxe minha amiga Laura novamente e nós vamos falar sobre intercâmbio, já que ela veio pro Canadá e eu para os Estados Unidos. A gente tem bastante coisa pra compartilhar e é isso, eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Por qual agência você foi? Eu fui pela STB lá em São Paulo. Eu procurei algumas aqui na minha cidade, mas eu não gostei muito, então foi isso. Eu fui pela Just Intercâmbios, que eu conheci pela escola que eu estudava na época. E eu me dei muito bem tanto com todo o pessoal que trabalhava, daí foi isso. Qual país, estado e cidade você ficou? Eu escolhi Estados Unidos, eu fiquei em Ohio, em Chester. E eu não escolhi minha cidade, a família que me escolheu. E eu escolhi Estados Unidos porque era mais barato. Eu fui pra Wolfville, em Nova Scotia, no Canadá. Eu já tinha ido pra lá antes com a escola, que eu fiquei 2 semanas. Depois eu me encantei tanto pelo lugar que eu decidi voltar e ficar mais um pouquinho. Você foi sozinha? Então, eu fui sozinha, mas eu encontrei uns amigos lá que também eram intercambistas, então a gente meio que tava num grupo. E aí eu fui pra Nova York, eu fiquei 2 dias lá e de lá a gente se separou. Então, meio sozinha, meio grupo, enfim. Meu caso foi bem parecido, a gente tinha o grupo da agência que ia junto até Halifax. E depois de lá, se alguém tinha que pegar outro voo, pegava ou ficava por lá. Com quantos anos fez seu intercâmbio e em que ano? Eu fiz com 16 anos e foi em 2014. Mesmo caso. Você sabia a língua do país e foi difícil se adaptar com o inglês? Então, no meu caso, eu fui com o básico do básico, eu sei que é bem difícil de acreditar, mas o meu intercâmbio foi com o intuito de eu aprender inglês, então foi lá que eu aprendi. E foi bem difícil nos 3 primeiros meses, mas depois eu fui me adaptando e eu tive bastante apoio da minha família, amigos, então foi de boa. Eu já fui com inglês com uma base muito boa, então lá foi mais pra aprimorar a conversação, que seria. E pra mim foi bem tranquilo. Quanto tempo durou o seu intercâmbio? Eu escolhi de 1 ano, porque quando a gente tava pesquisando, eu lembro que o preço era bem parecido de 6 e 1 ano. E aí, como eu já tava lá, vai 1 ano, né? Eu de 6 meses, porque eu não queria perder metade do terceiro colegial, então eu decidi ficar só 6 meses. A gente saiu na mesma época, a gente saiu na metade do segundo, e aí ela voltou em janeiro, fevereiro, e aí eu voltei na metade do terceiro. Eu entrei com a mesma turma, só que aí eu perdi metade do terceiro. Você sentiu falta da sua família? Então, gente, acho que no começo eu sentia bastante e eu tinha muitas crises, assim. Tinha dia que eu tava super feliz, aí tinha dia que eu chorava, tava com saudade, queria voltar, mas passava. Eu acho que por eu ter ficado menos tempo, eu não fiquei com tanta saudade, porque eu sabia que eu ia voltar logo. E tipo, eu via no FaceTime, então tava tudo certo. Qual tipo de intercâmbio você fez e qual ano você fez na escola? Eu fiz o high school e eu fiz o junior year, que é o 2º ano pra eles. Eu fiz a mesma coisa, que no caso lá eles falam que é a grade 11, que é tipo o 11º ano. Existe mesmo grupinhos na escola? Então, existe, mas eu acho que toda escola existe os grupinhos. E o que facilitou é que como eu comecei no início com todos juntos assim, aí cada um foi formando seus grupinhos, eu formei o meu também e foi normal, eu não sofri bullying, nada. Acredito que era porque eu tava no interior, porque falaram que na cidade o pessoal já é mais mala. Não sei. Na minha escola também tinha essa coisa de grupinho, mas lá o que acontece? Como eles se conhecem já desde pequenos, eles já têm um grupinho fixo tipo, há muito tempo. Então, os intercambistas andavam mais entre eles. Mas, tipo, era tranquilo. Você ficou em casa de família ou morava sozinha? Eu fiquei em casa de família, eu fiquei com um casal e eu tinha minha irmã que era intercambista da Tailândia. Eu também fiquei em casa de família. E a minha família era a mãe e o pai e eu tinha mais 4 irmãs, mas só 2 moravam na casa quando eu fui pra lá. Tinha cachorro? Tinha algum animal? Tinha 3 cachorros, 3 labradores. Eu tinha muito animal, gente. É porque eu morava no interior, então tinha galinha, tinha cavalo, tinha gato, tinha cachorro. Então era bem legal porque... tinha Schnauzer também. Não foi estranho viver com pessoas que você nunca viu? No começo, acho que foi, porque quando eu lembro o primeiro dia eu cheguei, eu falei assim, eu tô com fome, o que eu vou fazer? Tipo, eu vou abrir a geladeira, como é que é? Então, mas você vai acostumando, você vai criando uma intimidade com eles. E quando eu fui da segunda vez, que eu fiquei os 6 meses, foi tranquilo, porque como eu já conheci eles, já tinha ido lá, foi tipo, de boa. Mas quando eu fui da primeira vez, eu fiquei meio assim, meio receosa. Tipo, estranho, qualquer né? coisa. Você fica tipo, vou no banheiro. E agora? Mas é uma coisa que passa, tipo, na primeira semana você já, tipo, tá em casa. Você vai conhecendo a família também, né? Como que em relação a banho, quanto tempo você fica, porque é diferente as coisas, né? Qual foi a primeira impressão que você teve assim que chegou? Olha, sinceramente, acho que eu não tive nenhuma impressão, que eu tava tão nervosa no meu primeiro dia, então, sei lá, só sei que eu cheguei e era tudo diferente, eu tava bem feliz. Eu tava bem realizada de poder estar lá de novo, foi tipo, E pra você, você tá com saudade, né? Então, sim. Você sofreu muito nos primeiros dias?
Eu acredito que eu sofri mais, acho que nos primeiros 3 meses, que foi o mais difícil em relação à alimentação, que eu sentia falta. Eu sentia falta dos meus amigos, da minha família. Eu sentia muita falta também de, tipo, abraço, que lá também não existe isso. Mas depois disso, e também da comunicação, né, que eu não sabia inglês, então era difícil eu me expressar. Mas depois disso, as coisas foram fluindo. Acho que pra mim o mais difícil foi o final, porque ter que falar tchau pra todo mundo. Pra mim, o começo eu tava tipo, cheguei, tô feliz, mas pra ir embora foi mais difícil. Sei lá, né, é diferente. Você sentiu que no começo foi mais de boa? Eu senti bem mais. Não, no começo era tudo novo, mas eu tava com saudade às vezes. E aí no final eu já queria voltar. Você queria voltar no final ou não? Não. Ah, tá. Eu já queria voltar, mas aí deu uma semana aqui, eu já falei, tô indo pros Estados Unidos de novo. O que foi mais difícil pra você se adaptar? Eu acho que as regras da escola eram muita regra. Não podia ir de legging, não podia comer no corredor, não podia tocar no celular. Que mais? Acho que a alimentação na escola, tipo, eu tinha pizza. E eu ficava, gente, cadê meu arroz? Cadê minha comida? Então, acho que foi isso. Pra mim foi o fato de ter que andar muito na minha escola. Também. Porque a minha escola era muito grande. Ela tinha, tipo, 2 corredores enormes pra um lado e 2 pro outro. E às vezes você tinha aula na ponta de um corredor e você tinha que correr isso é pra ponta complicado. do outro. Às vezes tá cansada. Ou às vezes você tinha que passar no seu armário, pegar os livros pra Acho que depois sempre, ir. né? Toda aula, eu lembro que eu saía, trocava o material. Porque É legal, você mas pesado. cansa. Você fica, vou ter que andar de novo. Mas... Você sentia falta da comida brasileira? Sim, muito, muito. No começo, eu acho que tudo era novo. Ai, que legal, bacon, uhul! Mas na metade do intercâmbio eu já tava chorando, querendo arroz e feijão. Meu era, tipo, mais ou menos, porque a minha mãe de lá cozinhava e ela cozinhava muito bem. Tudo bem que ela não fazia, tipo, arroz, feijão, mas ela fazia outras coisas muito boas. E fora os horários, eu não sei pra você, mas pra gente era assim, o jantar era 5 da tarde. Eu ficava, era meio tudo confuso. bom. Você passou por algum momento de desespero? Sim, eu passei por um quando eu tava voltando pro Brasil. Eu lembro que eu tava lá no aeroporto esperando meu voo. E aí só sei que a conexão ia atrasar e não sei o que, eu fiquei perdida. E aí eu tinha que me virar em inglês, ainda bem que eu sabia falar inglês, consegui resolver. Só sei que as minhas malas já estavam indo, acho que pra Chicago. E aí eu ia ter que ficar lá em Ohio por mais um dia, e aí foi uma confusão. Passei um desespero, mas foi tudo resolvido. Meus pais de lá me ajudaram bastante. Só que eu fiquei sem minhas malas, assim, acho que uns 2 meses por aí, mas chegaram. Desespero foi uma coisa legal, mas foi desespero, porque o que acontece? Era, não lembro que época era, mas tava nevando e tinha um laguinho, tipo, meio que não na frente, mas era um terrenão e tinha um laguinho, ele congelou. E daí o meu pai de lá falou, não, vamos andar de snowmobile. Beleza, vamos. Ele falou, não, vai, vamos. Primeiro ele passou em cima do lago congelado, com aquele negócio enorme. Eu falei, pronto, vamos morrer aqui mesmo. Congelado. E depois ele falou, não, você pode dirigir também, deu. Agora que eu bato e morro também, mas deu tudo E você certo. conseguiu? Consegui. Arrasei, porque só tinha acelerador e freio. Por isso que eu consegui. Você pagou algum mico? Sim, eu lembro uma vez que eu queria régua emprestada. E régua em inglês é ruler, mas pra mim quando eu li, né, régua em inglês, eu falava ruler. Aí alguém tem ruler, alguém tem ruler, e ninguém entendia. E eu falava, Daniela, você não quer falar ruler? Aí eles me zoaram tudo, e pra mim foi muito difícil, porque R pra eles, por exemplo, meu nome era Adriel. O nome dela, como que era? Laura. Então eles não... Laura. Eles não conseguem falar o nosso R. Então é um pouco diferente. Creio eu que de mico eu não passei nenhum, eu não lembro de nada assim, nenhuma situação. Quais matérias você estudou e você participou de algum esporte ou clube? Então, galera, no meu caso eu lembro que eu tinha 6 aulas. 4 eram obrigatórias. Eu peguei matemática, química, inglês e geografia. E sobraram 2. E aí eu participei de fotografia e línguas de sinais, que foi muito legal. Em relação ao esporte, eu joguei basquete e também foi muito legal, foi uma experiência única, assim, parecia High School Musical. E é isso. Matérias que eu fiz foram biologia, história canadense, o inglês para os intercambistas, que era diferente da aula de inglês Era? para os canadenses, que o deles era tipo meio que uma literatura, eles só liam. E matemática e educação física, que era uma legal. E de esportes eu fiz líder de torcida, bem coisa de gringo mesmo. É muito legal. Tinha lá também, mas eu não tenho essa capacidade. E eu também fiz uma época, eu participei do clube do coral, mas Tinha teatro na minha também. eu achava que ia ser tipo Glee, mas não rolou. Tinha teatro também. Glee.
Mas é muito legal. E lá não era difícil, gente. E o Canadá, você achou difícil a escola? Não, a escola era bem fácil, era tudo que a gente já tinha visto. Achei bem fácil. É legal que lá era, primeiro que você tinha que mudar de aula também. E no seu caso era tudo misturado? Que o meu, por exemplo, em inglês tinha segundo ano, terceiro ano, sabe? Era misturado. Isso é bem diferente. Porque no Brasil, cada sala é separada. Você faria o intercâmbio novamente? Sim. Se alguém falasse assim, vamos amanhã, eu iria. Foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito, muito, muito. Fora o inglês e também os amigos que eu fiz. Eu tenho amigos aí no mundo inteiro. E eu cresci muito, comecei a dar valor pra outras coisas. E é sensacional, gente. Super recomendo. Se você tá afim aí de fazer intercâmbio, se você pode, faça. Não pense duas vezes. Faço das palavras da Adriana, Yasmin. É muito, gente, é maravilhoso. Ai, quero viajar pro mundo inteiro. Que bate a bad, bate saudade. Mas é isso aí, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever. Vou deixar as redes sociais nossas aqui, né? Pode seguir, pode mandar direct no Insta com pergunta. E se tiverem dúvidas, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder vocês. E é isso, um big beijo e até o próximo vídeo. Sai no vídeo de hoje. Oi, galera! De bom! Esqueci meu nome. Eu gosto